Boa tarde. Eu não queria falar muito, somos muitos. Queria só dizer duas coisas rápidas. Uma sobre o filme que passou, que eu escolhi porque é um filme... ou melhor, tinha a suspeita que a sala pudesse encher e que pudesse ser esta. Portanto, há uma razão em terceira, que é, eu nunca vi tanta gente a ver um filme do Straub. Nem acho que... até vou pedir para se tirar uma fotografia para lhe mandar. Portanto, isto é verdade. E tenho muita pena que seja verdade. Porque, enfim... Depois, o filme parece-me relativamente... Enfim, não precisa que eu ou alguém... falo por ele, é uma carta do Kandinsky, como viram, do Schoenberg, a propósito de um acontecimento que envolveu o Kandinsky e está integralmente aqui, acompanhada desta pequena introdução, desta pequena suite, não sei se é assim que se chama, acho que é. E o Jean-Marie Straub e a Daniel Ollier fizeram este trabalho de montagem com imagens de arquivo e dois locutores que dizem esta carta. Parece-me, não sei, exemplar. Podiam-se substituir algumas palavras por outras e a coisa dava certo hoje, neste dia 2 de saio. Não preciso dizer quais são as palavras. Como se costuma dizer, não gosto de nada destas palavras, mas hoje vou ter que dizer algumas. Este objeto, eu fiquei pronto agora, parece-me extraordinário, ainda super potente hoje em dia, como foi no primeiro dia em que saiu do forno. Depois, assim, mais subterraneamente ou paralelamente, envolve coisas engraçadas. Não pensei nisso, mas sabia que elas lá estavam. Agora vieram assim, bateram nos olhos, como diz o Vertov também. Há uns arquitetos maus, há fotógrafos, há fotografia, muita. Ou seja, há imagem, há artistas, há pintores, há uma responsabilidade artística, há um questionamento da posição da arte, do que é que a arte deve ser na sociedade. Há coisas, enfim, que são muito, muito importantes e que estão um bocadinho de lado hoje, não é? Pouca gente fala disto. Ninguém fala disto na arte, nos tais dos objetos artísticos. Isso foi... isto só aparentemente porque, e era a última coisa que eu queria dizer, porque estes que estão aqui, com os quais eu aprendo muito, passeando passeando mesmo nas coisas do José, trabalhando e vendo coisas e tocando nas esculturas do Rui, vendo as pinturas do João e as fotografias do Paulo. Todos estes me parece que sem fazerem nenhuma reclamação, nenhum protesto, nenhuma declaração, estão muito próximos destes lamentos do Kandinsky, não é? Acho que sempre tiveram, não precisam gritar questão, nem fazer nada por isso. Uns são mais exuberantes, outros menos, mas e também é por isso que eu gosto deles. E pronto, agora gostava que cada um falasse, não propriamente do filme, ou vocês, se quiserem e tiverem perguntas para algum de nós, ou sobre os dias que passaram, algum filme meu, uma fotografia do Paulo, as casas do José, não sei. Sim.
Bem, é difícil porque este filme vem com um pouco de surpresa, embora a temática seja conhecida, porque essa história do Schoenberg não ter ido para a Bauhaus de Weimar, ainda quase que na história da arte fica uma espécie de exercício de pensamento, aqueles exercícios mentais, que quem diz como é que seria se o Schoenberg até tivesse sido diretor da escola de Weimar. Não quis ir. É muito interessante que esta correspondência do Kandinsky com o Schoenberg, que é longa, começa precisamente por uma coisa que ainda nos ocupa muito hoje, que é, no fundo, é como é que, a partir de uma forma nova, consegue-se de alguma maneira ter alguma disciplina. Quais são as ordens, quais são as regras, o que é que eu faço com o ritmo, o que é que eu faço com os elementos que posso utilizar, etc. Todo o elementarismo era paralelo, digamos assim, entre a música e o pintor Kandinsky, que tomou a iniciativa de iniciar a correspondência com o Schoenberg, diz isto também na pintura se passa, ou seja, os problemas que há, os problemas de reorganização dos tons, de reorganização de tudo isso, nós também temos este problema, vamos fazer uma conversa com isso. E prolongou-se durante muito tempo, até que, infelizmente, o Schoenberg não quis aceitar a proposta que o Kandinsky fez, porque é engraçado, porque nesta altura que era para se fazer esta proposta de escola nova, e eu tive uma escola que tinha algumas pretensões também, de alguma maneira, nos espaços mais de agora, mas nos espaços nisso, era uma coisa que era conhecida, ou seja, como é que se cria um certo nível de experimentação, de pensamento novo, etc. Foi uma pena o Schoenberg não ter ido, mas o que me agora fascinou um bocado neste filme, fascinou-me assim com uma sensação um bocado estranha, que isto passa-se no início dos anos 20, e eu reparei que naquele texto do Schoenberg para o Kandinsky, ele previa coisas que se passaram imensos anos depois. É extraordinário. Ele falava do Hitler. Que alguém conheceu Hitler em 1920 e pouco. O Schoenberg conhecia. É estranho. Ou seja, ele tinha, de alguma maneira, uma tendência qualquer premonitória, isso depois confirmou-se, uma tendência qualquer premonitória do que ia acontecer. E havia uma responsabilidade, como ele falou agora, uma responsabilidade no fazer artístico que ultrapassava apenas as margens do fazer artístico e se transbordava para a sociedade, apesar, isto é que é o tema depois que foi muito explicado nas estéticas, podíamos conversar aqui, apesar das intenções formais poderem ser pura e simplesmente formalistas, estarem à procura da forma, a maneira de organizar, etc. De qualquer forma, a partir daí, isso teria uma responsabilidade social também. Ou seja, não era por causa do ser formalista e fazer música, que na altura ainda não era, mas fazer música, na altura não era, não 20 e poucos era já, fazer música dodecafónica não quer dizer que isso não tivesse uma responsabilidade social, não tivesse atendimento à sociedade. Tal e qual como o Kandinsky inventar o abstracionismo, isso também tinha de ser. Às vezes há, e hoje em dia isso é um tema que está completamente em sangue, que é, será que é pelo conteúdo observável, absolutamente apreensível por qualquer um, que a arte tem influência? Ou será para encontrar novas relações entre formas, nova maneira de fazer os objetos, novas maneiras de olhar para o mundo, e que mesmo que as massas não percebam nada disso, será isso que é, de facto, o âmago revolucionário disso? Tudo o que vem do Schoenberg, o seu grande teórico depois, o Adorno, etc., é precisamente aí que batem. Está-se revolucionário, é-se revolucionário, estou a utilizar a palavra propositadamente, ou é-se responsável social, a partir da maneira que na sua própria arte se conseguem estabelecer coisas que se relacionam de uma forma nova, se relacionam de uma forma que aumenta a liberdade das pessoas. Não é pôr um conteúdo patente se vai por aí. Isso é um debate que começou nesta altura e ainda hoje está aí, e todos nós temos com certeza posições diferentes sobre isso, e acho que este filme vem levantar esta questão outra vez. Qual é esta questão da forma de pensar as relações elementares entre as coisas, repensar a maneira de ver, pensar a maneira de ouvir, etc. Acho que isto é o que dá, a partir além de todas como é que é dizer, todas as consequências políticas que isto tem, se calhar não é melhor não tocarmos nisso, mas eu acho que este aqui está presente um pouco, que mesmo que nós
na nossa arte, pensemos que estamos a abstrair da coisa mais concreta social, mesmo que sejamos muito preocupados apenas com a linguagem interna da arte, isso ainda assim é inevitável que tenha essa consequência. É que eu estou aqui todo partidinho. Porque, a sério, apetece-me dizer como Ventura, na verdadeira marcha, quando ele diz dói no corpo todo, e até todos num bocadito. Deixa eu ver. Não, é que eu armei-me aos cucos e vim para cá às 3 da tarde rever os filmes que deram desde as 3 que o Pedro escolheu. Eu já os conhecia todos, conheço-os mal, todos, mas eles só tinha visto uma vez. O do Hitchcock, por exemplo, tinha visto só no ciclo que foi há 30 anos, na Gulbenkian, e todo partidinho. E eu vinha para cá porque apetecia-me ver os filmes todos do fim do ciclo que o Pedro fez, para tentar perceber uma coisa, e percebi mesmo a sério, na pele, na carne. E acho que já se disse isso aqui um bocadito hoje. Não sei se consigo evitar uma coisa que o João Queiroz acabou de dizer que devíamos evitar, vamos lá ver. É que eu hoje, por acaso, aprecio-me imenso, claro que estou mais do que disposto a falar de arquitetura, do meu trabalho e do trabalho dos outros, como aconteceu ontem, mas hoje, por acaso, vinha a pensar falar numa outra coisa, também por ser arquiteto, com certeza. É claro que no filme do John Ford encontrei imensos os túneis do Cavalo de Dinheiro. É claro que nas aulas, pronto, encontrei uma série de coisas, mas não é disso que eu queria falar hoje. Ontem falou assim, né? Pelo menos já, depois podemos falar à vontade. Venho falar também de uma coisa que, talvez também por ser arquiteto, tentei encontrar agora, assim no fim, no ciclo do Pedro, tentei encontrar uma coisa que nós arquitetos estamos sempre a trabalhar com isso, que é com a organização, com estrutura no sentido de relação entre as partes. E estava aqui até a rever um bocadinho o ciclo e os filmes todos, e é óbvio, e é uma coisa que não se falou aqui ainda, acho eu, mas é mais do que impossível de não se falar. É óbvio que entre o primeiro filme que passou aqui, que é um filme que o Pedro escolheu, que é um filme do Vertov sobre uma revolução que falhou, a russa. E depois este filme muito tenso que se estendeu durante o ciclo inteiro, tensíssimo, até este último filme que vai passar daqui a bocado, que é o Cavalo de Dinheiro. Também é sobre outra revolução que falhou, a nossa. E os filmes todos que passaram, e os que passaram hoje, que são 3, 4 com este, filmes de pesadelos, por isso é que eu estou assim, que este deve ficar. Mas quem conhece os filmes não os viu todos de seguida, não se emocionou aos cucos e, portanto, se calhar não. Entre estes filmes, portanto, eu acho que isto é um ciclo político, quer dizer, o que se tratou aqui foi sempre de política. O Pedro acabou de dizer isso, o João Queiroz acabou de dizer isso de outra maneira, porque eu estou de acordo com o que ele acabou de dizer. É que o sentido político da escolha do Pedro foi completamente sublinhado, acho eu, com a escolha das pessoas que estão aqui, que ele escolheu para os debates ou para as conversas. Porque eu acho que eles todos são, agora vou dizer isto assim, desculpa lá, mas tenho de dizer, são antifascistas, no sentido mais violento que há. E quando eu estou a dizer isto, estou a dizer porque eu acho que o João estava a dizer isso. O que eles fazem todos os dias, e eu modestamente, mas com a máxima das pretensões e ambições, diariamente, é combater e lutar contra aquilo que se falou aqui, que eu acho que é do Brecht. Neste caso não é do Schoenberg, acho eu, quando ele fala das relações de poder que levam à barbárie. E o que eu penso que eles fazem todos os dias é lutar contra uma espécie de fascismo, e há imensas, não é? Há a espreita, que já cá estão, outras que já passaram e que virão vestidas de maneira diferente,
que é uma coisa que o Pasolini, que o Rui está sempre a citar, não sei se cita isto, mas está sempre a citar o Pasolini, que ele chama, e outras pessoas muito diferentes, como o George Steiner, completamente diferentes, chama o fascismo da vulgaridade. O fascismo da vulgaridade. Ainda ontem se falou de... eu acho que esse trabalho que se faz, e que eles fazem, seja através das paisagens e da pintura e dos desenhos do João, seja dos ferros com formas pintados de preto do Rui, das fotografias, dos filmes do Pedro, evidentemente, não vou falar de mim, mas claro que também tento isso, é exatamente lutar contra o fascismo da vulgaridade. Eu gostava de saber se eles acham, se o Pedro acha que sim, se eles acham que sim, e se vocês acham que sim. Bom, isto aqui atrás já não há mais nada para dizer. Quando chegar ali ao palco já está esgotado. Eu tenho que estar aqui com vocês também a observar que estamos a aproximar-nos de uma ideia parecida, e ainda bem que isso quer dizer que temos alguns pontos comuns, e ainda bem que isso acontece. E já houve aqui palavras e ideias que se constroem todas fazendo sentido. Eu queria começar por dizer que não acredito que a arte tenha qualquer capacidade de mudar o mundo politicamente. Não acredito que a arte possa, isto é o que eu acredito, possa ter um empenhamento político direto, e acho que não vai mudar o mundo nesse sentido, tal como não pode ter nenhum empenhamento ecológico basicamente acho que a arte não pode ter um papel social assim tão direto naquilo que chamamos política. Mas, e é nisso que nós nos encontramos todos, a arte tem a sua presença política no mundo na medida em que é talvez a única maneira, talvez não a única não, mas uma das maneiras mais perenes de manter a dignidade humana, de manter também o respeito pela dignidade humana, e então vejo a arte como uma chama que se tem de transmitir de geração em geração, de século em século, eventualmente, de artista em artista, uma chama de resistência, e essa resistência não é uma resistência ativa de manifestação na rua com cartaz nos braços, não é isso que me interessa, é a resistência até das formas, não é? A resistência do sagrado que falámos outra vez, e é de facto a política da arte, é a política de resistir a este fascismo, o fascismo que tanto é o fascismo da vulgaridade, como é o fascismo da barbárie, como é o fascismo da violência, como é o fascismo da morte, como é o fascismo do consumismo e como é o fascismo do capitalismo de que falamos. De uma forma que podem ser formas puras, não é? De uma forma que podem ser puras, mas sem resistência. Queria acabar por dizer, e pegando uma palavra que o Pedro Costa disse, que hoje em dia para nós, e provavelmente para os artistas que nos interessam, e para os cineastas que nos interessam, e para os escritores que nos interessam, trata-se sobretudo de um lamento. O Pedro falou de lamento e eu acho que é exatamente essa palavra. Lamento de um mundo perdido, de lamento de vivermos num mundo em ruínas, lamento de vivermos sob a agressão de um mundo em ruínas, onde os valores estão todos transformados em outras coisas, em consumismo, em capitalismo absurdo, e portanto é sobretudo uma posição de resistência e, se calhar infelizmente, de lamento, o que se vê nestes filmes, nos filmes do Pedro, nas fotografias do Paulo, e eventualmente também se pode dizer o mesmo das pinturas e das esculturas, e pronto, da arquitetura já acho que é um bocado diferente de outra história, mas basicamente esse é o que eu acho da posição da arte e da política.
Não acredito que seja uma ligação direta. Queres aproveitar? Boa tarde a todos. Neste tempo é complicado. Porque, no fundo, tudo isto é comidinha. Não é? Eu conheci um fotógrafo veterano do Vietnã que se chamava Philip John Griffiths e fez um livro sobre a guerra do Vietnã. E ele um dia dizia-me assim, aquilo era fantástico. Eu saía de manhã, entrava no helicóptero, tinha o espetáculo da guerra à minha frente, fotografava aquilo tudo, à noite chegava ao hotel, barbeava, tomavam os opiáceos e às putas. Sei que não era uma maravilha. Aquilo foram os melhores anos da minha vida. Agora estou aqui na cidade, o cotidiano parece-me uma banalidade terrível, eu não consigo fazer fotografias. É que tudo isto é um espetáculo, não é? Quer dizer, o horror é um espetáculo. A maldade é um espetáculo. Agora, como é que resistir a isso? Resistir a não sermos tentados, nos extasiarmos perante isso, ou então mergulharmos nisso. Porque não temos outra hipótese. Nós estamos aqui privilegiados, sentados nas cadeiras muito bem, a ver um filme feito por uma pessoa que admiro muito. E estamos numa posição confortável a julgar a posteriori, sabendo que ontem o Egito foi atacado, está um Estado Islâmico a tomar lugar no mundo, há uma nova ordem mundial, a palavra raça vai se substituir por religião, aquelas palavras que tu não devias ter há bocado. O que é que nos resta a nós? Como pessoas que fazem coisas, ou que tentam fazer coisas, é olhar para o que resta. E aqui voltamos sempre aqui ao mesmo problema, não é? O que resta é a ruína, é a desolação e a destruição. E estou de acordo com o Rui, que acho que a arte, de uma certa maneira, não é comutável a não ser uma arte demagógica e uma arte que serve o poder de uma forma muito óbvia. Também estou de acordo com a resistência. Aliás, o Straub dizia muito isso, quer dizer, que não era uma questão de resistência, no fundo. O que ele dizia é que era uma questão de dissidência, porque não podemos resistir contra o sistema, porque o sistema ganha sempre. Não é que temos que fazer a dissidência. É a tal história de não ir para a autoestrada e para a nacional. Mas queremos todos chegar ao mesmo sítio, não é? Que é chegar lá acima ou lá abaixo, não é? O que é que nós fazemos com o que vemos? Todos os dias. Quer dizer, estamos aqui sentados nesta mesa de pessoas que trabalham a partir do real. Com exceção talvez do Rui, que é provavelmente o único sentado nesta mesa que cria coisas que não existem. Eu e o Pedro precisamos de aventuras, precisamos de baixo da lata, precisamos de lixo, para daí tirar as nossas ilações e fazer os nossos comentários. O José faz edifícios o melhor que pode.
diz que é criado do poder, mas não é. Não é? Quer dizer, eu acho que é muito mais nobre do que isso. Construir é muito mais nobre do que esta atitude muito passiva que eu tenho de dizer assim: eu não posso mudar o mundo, de maneira que o único papel que me cabe é ver a destruição dele e registá-lo. Não é? O João é outra coisa. O João é uma interpretação disto tudo. O João aqui voa. Aliás, como o Rui. Mas que mais ligados à realidade, não é? Sou eu e o Pedro, sem dúvida nenhuma. E dependentes e adictas a isto. A tudo o que isto tem de bom, que normalmente guardamos para nós, e tudo o que isto tem de mal, que normalmente registamos. Não sei, fico-me por aqui, porque agora já estou partido. Deve ter sido o Clonix também há bocado. Queres falar? Eu não queria dizer muita coisa, porque isto depois... Acho que estas coisas também se esgotam facilmente, não é rapidamente, é facilmente. Eu, talvez de todos aqui, talvez seja aquele que está mais, não sei se é uma ilusão, mas talvez seja uma ficção minha, que está um bocadinho mais fora do... ou está mais metido no espetáculo, talvez, para não ser... ou ainda está com um pé no espetáculo. E devia ter muito mais um pé no espetáculo, ontem falei disso. Tenho muita pena de nunca falar bem disso. Bem, quer dizer, com pessoas que me compreendam, ou que tenham tempo para falar disso, ou que me deem espaço para falar disso. Porque eu sempre achei que o problema do cinema, o problema deste filme não ter sido visto, é porque não foi visto. E não foi visto porque as pessoas não quiseram que ele não fosse visto. Este e outros. Porque a Luz ao Mundo, e, por exemplo, em Portugal, não deixa que coisas destas sejam vistas. Eu continuo a insistir nestas coisas, é a minha convicção, das poucas que me resta, é que há uma grande arrogância, em alguns lugares, prepotência, ignorância. E esses lugares, eu lamento dizer outra vez, até se deslocaram agora para sítios destes, não esta Cinemateca, que é muito bem gerida, protegida, dirigida, e em geral as cinematecas, mas até se sente esta coisa que o Schoenberg diz aqui, por várias vezes, perigo iminente, catástrofe, angústia, sente-se, não é? E eu, quando digo a Luz ao Mundo, já posso dizer museus em Portugal. Eu custa muito dizer isto, mas é verdade, não é? Eu sofro mais disso do que estes. Eu sou chamado para os museus por galhofa. Vocês não. Eu entro no museu, o Rui sabe um bocadinho que é assim, vai para galhofa, porque um filme meu, como um filme do Straub, talvez, ou um filme da Chantal Akerman, ou de outros, assim, são mais visuais. Pronto, agora vou falar mesmo assim que se deve falar. Plásticos, né? Plásticos, visuais. Quando o cinema nunca foi uma arte visual, não sei se perceberam com este filme. Devem ter percebido. Eu não queria falar muito, mas é que, pronto, o que eu tento fazer, e estando de acordo com eles todos, ou seja, não andando aí com essas coisas nos planos, nas imagens. No entanto, acho que é possível fazer coisas deste género. Para falar das pessoas que já falei, como Akerman, como Straub, como muitos que eu admiro muito, sem forçar, sendo delicado, tendo alguma atenção às pessoas, espectadores. Eu digo sempre que são estas pessoas, o Straub e a Chantal, a Akerman, isso tudo, que pensam mais nos espectadores. Não acreditam que seja de outra maneira, que sejam os outros. Eu tenho
tendo esse pé no espetáculo, enfim, um bocadinho mais no dinheiro real, no bilhete, quero dizer, o cinema é um bocadinho mais baixo que o museu, que a galeria, onde eles pertencem mais, mas está um bocadinho fora disto. Tenho que dizer que a minha resistência eu fui-a de outra maneira, ou seja, tive que a fazer abandonando essas propostas das luz ao mundo, das coisas. Um dia tive que as abandonar porque não tinha sentido, como se costuma dizer, não é? Eu não conseguiria fazer o trabalho que o João falou muito bem há bocadinho, das formas, sem pensar na minha produção, não é? E eu acho que não se pode, eu falo agora só como uma pessoa que faz filmes, um fotógrafo é completamente diferente, pode viver monasticamente, sem dinheiro e fazer belíssimas ou péssimas fotografias. O escultor, o arquiteto é muito diferente, temos que falar à parte, o João, igual ao Paulo, eu, ou os cineastas, e hoje, como diz ali o José, não se pode mesmo armar aos poucos, não é? Isso tem uma réstia, um pingo de sangue ainda. Tem que pensar o que é que faz com o dinheiro. Que dinheiro é que tem no bolso, que dinheiro é que tem no banco. Quanto é que paga aos seus atores, aos seus colegas, como é que distribui o dinheiro? Porque, se calhar, nós somos um bocadinho, também, a palavra é produtores, não é? Há uma palavra chamada produtor no cinema, há um cargo, há um posto, foi muito importante. E eu decidi, portanto, ser também meu produtor, ao mesmo tempo que realizador, porque senão não tinha sentido esta minha procura, não é? Que era igual a todos. E então decidi abdicar de algumas coisas, não ter contactos com muitas coisas, enfim, eliminar uma data de coisas sem sacrificar nada do que eu já tinha azinhado para mim. Isso eu não posso sacrificar, não é? Que era o que é que eu posso, o que é que me interessa, com quem é que me interessa, e é tudo, não é? E tive também alguma sorte, e essa sorte eu acho que também foi relativamente preparada. Acontece assim para toda a gente, acho eu, quando se encontra uma coisa relativamente, enfim, feliz, é porque ela foi um bocadinho preparada também, sem se perceber. E então eu encontrei talvez um sítio um bocadinho real, bastante real mesmo, e muito ficcionado. Ele tinha muitas ilusões à volta minhas, das pessoas que lá estavam. Estou a falar de um sítio onde eu tive muito tempo, onde fiz muitos filmes, que já não existe, e é muito, às vezes, muito comovente mesmo para mim. As pessoas ainda dizem Fonteirinhas, sei lá, na Grécia. Isso é relativamente comovente, porque é um sítio que se fixou como ideia, não é? Como uma ideia, e essa ideia não é má, eu acho. Quando as pessoas dizem Fonteirinhas, não está associada a uma ideia de uma comunidade que vivia precariamente, mas que foi olhada, e foi olhada por essas pessoas que estão em... Não foi olhada primeiro por mim, mas depois foi olhada pelas pessoas que estão em salas de cinema em todo o mundo. Pronto, eu, como digo várias vezes, o meu trabalho agora não é muito fazer os filmes, é muito fazer os filmes, e o melhor que posso com eles. Mas há um duplo trabalho, que é dizer que os filmes ainda são possíveis. Isso, na minha opinião, como este filme que viram agora, estas pessoas que o fizeram trabalham como eu trabalho agora há 40 anos, quer dizer, isto não é novo. Esse trabalho só é possível assim, no cinema. Só é possível se a gente não se armar aos cubos, como diz outra vez o Zé. Se dissermos algumas verdades ou semi-verdades, ou pior, em alguns centros de algum poder, porque senão não há, como diz o Paulo, resistência possível.
acho que há muito poucas possibilidades de fazer de outra maneira. Portanto, aquilo que alguns meus colegas cineastas, sobretudo portugueses, ou se mesmo só os portugueses acham que é um desígnio, uma fatalidade, um sacrifício que eu faço, eu todos os dias tenho que dizer que não é, portanto, deixem lá, não estou a sofrer. É que eu não quero dinheiro, não quero mais dinheiro. Parece absurdo, mas eu não quero dinheiro. O cinema, é uma mentira dizeres que o cinema é caro. É a maior das mentiras. Matou este maior artista, por exemplo, que é o Strauss. Não o matou, mas pô-lo numa prisão, numa caixa de minimal, marxista, leninista, não sei quê, como outros. E o cinema não precisa de tanto dinheiro, precisa de atenção, dedicação, ideias, inteligência. O dinheiro é secundário, quer dizer, o dinheiro reparte-se se o houver. E se não houver tantos filmes, tantos dias que eu filmei sem dinheiro. Quer dizer, são mais os dias que eu filmei sem dinheiro do que os dias com. Portanto, isto junta-se um bocadinho aos restos que falo ao Paulo. Eu também tenho a sensação que falo com restos, que eu faço os filmes com restos. No meu caso, faço mesmo com os restos dos orçamentos dos outros. Ou seja, mas, e também não me estou a queixar, acho que só poderiam ser os filmes que são assim. Aprendi isso naquele sítio, ou seja, um caminhão de cinema não cabe nas ruas, não cabia nas ruas das Fontanhas, fisicamente, não é? Pá, isso é simples, é uma lição de arquitetura, não é? E moral. Acho que colocaste dessa maneira muito pragmática o dedo na ferida. Dinheiro é kitsch. A diferença entre o caráter kitsch e o not kitsch é o dinheiro. E vê-se. Quando pegamos num suplemento cultural, vemos perfeitamente para aparecer lá as três coisinhas que têm de facto importância. É preciso envolver aquilo tudo de porcaria que se vem lá de onde? Da América, das cancionistas, dos não sei quê, coisas que não interessam nem ao menino Jesus. E não é por mal, é que só vivem nisso. Portanto, qualquer mesmo revista de referência que nós vejamos, temos quase a condenação de olhar para a coisa como algumas coisas boas lá no meio, envolvidas por imenso kitsch, por imenso dinheiro necessário. É uma fatalidade. E é muito interessante porque aquilo que o Pedro disse, que fazer sem dinheiro, é precisamente isso. Uma forma de expressão como o cinema, que eu acho que é uma coisa extraordinária pela dificuldade que tem, como a fotografia. Eu acho que aquilo que o Paulo disse também é uma coisa importante, porque há sempre essa tensão, essa angústia de que, quando estamos a fazer uma fotografia sobre coisas terríveis, estamos a usar as imagens das coisas terríveis, não estamos a modificar as imagens das coisas terríveis. É a mesma coisa. É um perigo, só um grande estilo, um grande ponto de vista, uma grande maneira de preparar, quase uma habilidade sobre-humana de apanhar aquilo que não pode levar, não para a ambiguidade, não para fazer mais do mesmo, é que é possível. São artes difíceis. Uma arte, uma escultura, nós mudamos as formas. E podemos falar sobre isso. Pode o âmago da coisa ser uma modificação das coisas, uma modificação da apresentação dos objetos, das suas relações, etc., que o cinema e a fotografia têm dificuldade em ter. Por isso, tudo o que afasta aquilo que é o grande receptor do kitsch universal, que é a fotografia e o cinema, principalmente, tirando toda a pintura, mais ou menos, e toda a escultura, mais ou menos, mas pronto, assim à partida, porque vai direito às massas que consomem, não é? As massas consomem o cinema, não é? Aquela grande disputa do Adorno e do Benjamin, que era muito bom, as massas consumirem o cinema ficaram revolucionários, por exemplo, não é muito mal porque ficam todas tontas à mesma, não interessa nada disso, porque assiste de uma maneira muito primária. Mas de qualquer forma, essa luta, que é uma luta que passa nisto, também passa pelo pouco orçamento, essa luta de evitar quase a inevitabilidade de ser banal, mesmo dizendo coisas que não são muito banais, como que existe no cinema e na fotografia, é extremamente importante. Por outro lado, por exemplo, nas artes plásticas e na pintura,
que é apenas um pequenino departamento não muito importante das artes plásticas, ainda bem, a tendência é para seguir um bocado isso, para procurar a imagem disso como ela se fosse dada. O problema é que é necessário para o cinema e para a fotografia que a imagem é dada, e que tem uma câmara que a capta, portanto essa imagem é dada, foi um bocado transportada para a pintura, para outras formas de arte, como se nós estivéssemos a fazer o mesmo movimento. E o mesmo movimento é transformar uma imagem dada para não se perder aquilo que ainda a imagem é dada. É uma coisa assim, uma espécie de ready-made universal que as imagens são dadas. Há filósofos até que defendem esta ideia, que é a coisa mais absurda que homens vi na vida. Não. No nosso caso, nós temos uma capacidade mais fácil, que pode ser analisado por aí, que é aquilo que eu tento fazer, que é um trabalho não sobre algo que me dê ao olhar e a coisa, mas um trabalho sobre o meu olhar que modifica a coisa e que eu posso reproduzir ou posso transformar assim. Portanto, é uma liberdade muito maior e uma arte muito mais fácil. Se querem que eu diga, é muito mais fácil nesses princípios, tal e qual. Sim, muito mais fácil. Se nós formos ver, por exemplo, não, a facilidade não está depois no objeto final. Não, mas este é bom porque é polémico. A facilidade não está no objeto final, que pode ser bom ou mau. A facilidade está nos princípios que se usam. São mais fáceis. Se vemos que os dois exemplos que estiveram no filme, que é o Schoenberg e o Kandinsky, eles, ao mesmo tempo, em 1911, etc., andavam a combinar qual eram os elementos que a gente compunha e qual eram as poucas regras que havíamos de fazer para isto fazer. Não é? Ou seja, quantos tons é que usamos, como é que a harmonia por cima disto, como é que é esta coisa toda, como é que compõemos a partir daqui. Eu vou dizer, é o ponto, é a linha, é o plano, é isto, é aquilo, etc. A compreensão de uma gramática para criar uma coisa simples. E aí não se tinham de confrontar necessariamente com essa realidade que depois tinham de ficar em imagem. E aí eu acho que são duas artes, são dois tipos de arte completamente diferentes, que se relacionam com a realidade de uma maneira diferente e a sua maneira de ser positiva, digamos assim, politicamente positiva, tem caminhos diferentes para andar. Não gosto, isso eu concordo que se confundam. Não tem para andar no cinema para ser parecido com a pintura, nem tem para andar para ser parecido com a fotografia, ao contrário. São maneiras diferentes, maneiras de olhar para a realidade e para o objeto em à frente e as formas que têm de modificar, ou não, porque há outros que não é? Que podem perfeitamente fazer essa não vulgaridade, não banalidade. A banalidade pode não levar politicamente ao fascismo, mas tem de haver muita para que ele se possa grifar nas coisas. Isso e eu já tinha toda a razão. Às vezes, aquilo que nós fazemos, estou a falar um nós assim, muito hiperbólico, aquilo que se faz na arte, muitas vezes pode não ser apreendido por muita gente, não é? Mas o facto de haver coisas não banais, a ter coisas que façam as pessoas pensar, de sair dos seus frames normais, é uma vacina contra este tipo de coisas que motivou esta conversa que nós vimos aqui. Mesmo que seja só uma coisa. E eu concordo perfeitamente com o Adorno quando diz que o Schoenberg é extremamente, não só revolucionário, mas que é uma fonte de liberdade, é uma coisa importante. Mesmo que ninguém tenha o Eisner. Quando o Adorno, coitado, chegou aos Estados Unidos, porque conhecia o homem, uma vergonha. Nem conhecia. Muitos artistas mais importantes, chegou a 9 Los Angeles. Foi este senhor. É extraordinário. Mas está lá. E hoje não há compositor que não tenha de lidar com aquilo e não há. E as pessoas não ouvirem aquela música, não tentarem compreender, não fazerem outras, que é uma questão de cabeça, não é? Com cantações de neurónios. Mais. Os nossos não chegam para dar conta dos perigos que aí vêm. Não simples com isso. As concatenações que nós temos de neurónios não dá para os perigos, não sabemos. Estamos completamente aflitos com o que sabe lidar com isso. É preciso fazer essa ligação mais. A música pode fazer, mas ele é livre, só. Ou a arte pode fazer isso. E podemos ficar de maneira que não aceitemos qualquer coisa. No fundo é isto, não aceitemos qualquer coisa. O Kandinsky dizia nas primeiras letras, nas primeiras cartas com o Schoenberg, que havia aquela coisa da desarmonia na altura, e o Kandinsky dizia: a desarmonia de hoje é a harmonia da manhã. É extraordinário, porque não foi. Não foi porquê? Não é porque ele não tinha razão, é porque toda a gente também está burro. E então a não ouvir desculpem lá, não é? Em vez de fazerem com que harmonize, que aquelas harmonias inventadas que enriqueciam naturalmente a cabeça das pessoas, não é? Não começassem a funcionar.
Não estou a dizer para toda a gente ir ouvir a música dodecafónica, mas, de facto, a música é um perigo. A música é um perigo. Vocês sabem que eu tenho essa opinião, não é a vossa, porque vocês veem outra, mas... O Khomeini também. Não, eu não digo que a música é um perigo como é grande. A música que não avança, não faz mais conexões mentais, torna-nos malucos. É isso que eu quero dizer. Não é para o Khomeini. Agora já deixei-te ver um bocadinho. Não, para já queria dizer uma coisa que é muito importante. Há um bocadinho, quando eu falei das pessoas que estão aqui sentadas e do combate contra o fascismo da vulgaridade, eu não disse da banalidade, já lá vamos, é muito diferente, é diferentíssimo. Eu pensava que estava a repetir vulgaridade. Não, são palavras, agora decido o que é que as palavras querem dizer. vulgaridade. Mas é que eu esqueci de falar do José Manuel Costa, e quero mesmo dizer e falar porque a Cinemateca, a Itália de Maria João e a Antónia, estou a ver mais coisa aqui a Cinemateca. A Cinemateca faz exatamente o mesmo tipo de trabalho. E é claro que fazem um trabalho, como o Rui diz, não acham que são vocacionados para aí, pelo menos como programadores ou diretores de Cinemateca, como cidadãos, se calhar. Mas com as bandeiras, mas o trabalho que fazem na Cinemateca diariamente é completamente, eu acho, e há muitos anos, esta luta contra o tal fascismo da vulgaridade. Eu queria só dizer duas coisas, agora assim, a seguir ao que o João disse. Eu quando agora fui um bocadinho para a espinheta em relação a essa história da vulgaridade. Eu tinha um professor em arquitetura, no curso de arquitetura, que tornou claro uma coisa muito importante para nós arquitetos, e penso para as pessoas em geral, mas para nós arquitetos, mas para mim diariamente é importantíssimo. Ele inventou que a palavra, depois a gente tem o dicionário e nos dicionários não confirmam isso, mas ele estipulou que a palavra, que o significado trivial e o significado banal e o significado vulgar eram completamente diferentes. E ele, claro, nós como arquitetos temos de estar apaixonados por copos de água triviais, transparentes, todos os dias, que nós não reparamos neles, não é? É que nós arquitetos temos uma coisa um bocadinho esquisita que eles não têm, que é quando somos bons, ou quando queremos ser bons, temos uma grande parte da coisa que a gente faz é para ninguém reparar. Quer dizer, não imagino que o Paulo faz fotografias para as pessoas passarem a chavar e não reparar, não é? Ou o Pedro para as pessoas adormecerem, ou o Rui, etc. Mas nós temos de fazer, aliás, nós fazemos quartos, inclusive para as pessoas adormecerem neles, não é? E acordarem depois e tal. E portanto, o trivial para nós é como pão para a boca, depois é os bolos e às vezes até as trufas e as ostras e tal. Mas o que eu estava a dizer do vulgar, não tem nada, da vulgaridade, não tem nada a ver com o trivial Eu acho que tu trabalhas imenso com o trivial, que é um trivial mais ou menos sagrado, porque é a natureza, não é? Mas são os paus, e a partir daí, eu acho, vais assim, tu não vais à procura de paisagens impressionantes. Já, não, é? Pelo menos o que vejo são coisas assim, mais ou menos uns paus, umas árvores, assim. Eu acho. É isso, Não. E a partir desses paus e desses céus, que a gente vê todos os dias o céu, não é? E a partir desses paus e dessas coisas todas, fazes coisas completamente que eu adoro. Já agora eu vou dizer uma coisa, eu conheci o João há imensos anos, ele não se lembra porque foi numa festa, ele já estava no estado aqui, não sei o quê. Mas porque eu falei com uma amiga tua, que é a Bárbara, e disse: eu gostava imenso de ser aquele senhor que está ali, porque ele faz coisas que eu adoro, que eu gosto imenso, não é? Pronto. E eu fui lá buscar e ele disse: está aqui um fã teu, pronto, eu vesti uma t-shirt. Pronto, mas isso é só uma coisita que tem a ver com o que me interessa imenso nele, exatamente é isso que fizeram na pintura a partir dessa altura, deixaram de aparecer os Cristos, não é? E as coisas muito importantes, as paisagens não sei o quê, apareceram assim umas coisas, fossem aqueles que falámos ontem,
na Holanda, podemos gostar, o Peter Dock, esse assim, que fazem umas coisas, são os quartos, nos quartos, como o Pedro faz também, são os quartos, como há um que eu gosto muito que é a mãe a cantar os piolhos ao filho, é claro que depois o que eu gosto também é como a luz entra e a porta, o que se vê através da porta, o que aquilo promete, o que nós imaginamos e aquilo depois a gente espera que faça algum efeito para trabalharmos melhor. Portanto, eu só queria dizer isto, o trivial é muito diferente do vulgar. O vulgar que eu falo aqui, acho que nem preciso dizer o que é. Acho que nem preciso dizer o que é. Quer dizer, ia chatear, ia ser vulgar a dizer. Outra coisa só que eu queria dizer, há aqui eu também acho completamente, é claro que quando eu estou a desenhar no ateliê ou à noite a pensar nos projetos, com insónias ou não sei o quê, não estou, às vezes estou, mas não estou sempre a cantar internacional. Quer dizer. E sei que os edifícios, enfim, não têm assim o poder de mudar o mundo, evidentemente, Rui, é óbvio, quer dizer, quando muito. E depois das mulheres diz o poder, a gente está a falar um pouco mais sobre isso, mas tem a ver com isto que eu queria dizer. Eu concordo absolutamente que o melhor que nós temos a fazer é trabalhar o melhor que conseguimos, seja com as formas, no teu caso com as cores, dentro de um quadro, com as linhas, os pontos e os planos, no caso do Rui, com tudo. Mas não chega, porque quer dizer, há uma atitude política, pelo menos como arquiteto eu tenho que ter. Eu não sei se repararam, devem ter reparado, se estavam ainda com os olhos abertos naquela altura, não estavam assim, quando estava a passar aquela notícia muito devagarinho para a gente conseguir ler, e ainda por cima está a ser lida em voz alta. No fim, se fala dos arquitetos que foram ilibados, foram arquitetos que desenharam, arquitetos muito bons, que desenharam os campos de concentração, que conseguiram descobrir, inovar, abrir janelas de oportunidade a outros que viriam aí para fazer câmaras de gás mais eficientes. Não sei se é mais sustentáveis, mas mais eficientes eram vocês já podia dizer. E eles foram ilibados, e explicava bem, foram ilibados porque não foram eles que mandaram. Alguém os mandou. Era aquilo que estava lá, não sou o que estou a dizer. Estava lá a dizer, não é? Alguém os mandou, portanto, eles, como as tais mulheres a dias, não se vai. Isto deve ter uma coisa, já estão advogados aí aos juízes e sabem que isto deve ter a ver com os crimes, aqueles que cometem, aqueles que engendram, etc. Eles foram ilibados. O Alexandre Alves Costa, há uns anos, aqui nesta mesa, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, que nunca tinha reparado, e é verdade, que nunca nenhum arquiteto foi queimado, fuzilado, degolado, etc., por causa da arquitetura que fez. Eu fiquei um bocadinho à racha a pensar nisto, e é verdade. Quero também dizer alguma coisa que tem a ver com isso. Agora, é claro que estes arquitetos podiam ter dito não. Diziam, não faço. Mas não sei o quê, dou-te um tiro na espinha. É um bocado complicado dizer não, mas pronto, depois aí tem a ver com cada qual, não é? Ou então ficas sem trabalho e não sei o quê, mas isso depois é. Mas eles podiam dizer não. Ou até podiam fazer outras coisas, podiam fazer de conta, não é? Ou como o outro, a Jada Norte, estava lá assim, e podiam fazer de conta ou fazer mal, podiam fazer até, podiam fazer em vez de câmaras de ar, fazer uma coisa qualquer que explodia na cara de não sei quem. Mas eles fizeram. Eu, como arquiteto, eu tenho a certeza que os pintores também, hoje em dia não, porque os pintores são um bocadinho. Não estão. Os pintores, de alguma maneira, também já foram milhares de dias do poder, de alguma maneira. Nesse sentido que eu estou a dizer, e os escultores. Ou seja, já trabalharam diretamente para poderes muito claros, que se percebia perfeitamente para quem é que estavam a fazer, e, tal como os arquitetos quase sempre se percebe. A questão é que nós temos sempre, é claro que agora, quer dizer, pelo menos não basta lá ninguém bater à porta a ter uma quebra de gás, mas é de outras coisas, não é? E a gente pode sempre dizer que não. E isto, acho que, quer dizer, se isto não é política, é o quê? Se não é relações de poder, é o quê? Tem que chamar as coisas pelos nomes, não é? E, portanto, eu, claro, também jogo com formas, com espaços, claro, com não sei o que e tal, mas tenho que ter sempre isto presente. Se eu me esqueço, um dia destes, venho aqui com uma boina, muito satisfeito de mostrar os slides de uma coisa qualquer horripilante para matar mais. E dizer, estou a ver como isto funciona bem. Não é preciso para matar, não é preciso ir tão longe. É preciso ir longe. Isto é preciso ir longe para se perceber as coisas mais claramente. Mas pode ser outra coisa qualquer, não é? Portanto, eu acho, cada vez acho isto mais, que na nossa atividade
nem todas as atividades, o dizer não, o Malraux dizia, só se é homem quando se sabe dizer não, ele dizia isto. Este lado político está sempre. Agora, não é no ofício, não é? Não é no ofício, no sapateiro que está a pregar os pregos, não é aí. Aí ele tem que fazer o melhor possível, mas no que está atrás e à frente, eu, pelo menos, como arquiteto, tenho que estar sempre a pensar nisso. Até porque, hoje em dia, acontece uma coisa connosco que não aconteceu há uns tempos. Eu estava a reler há pouco tempo um senhor chamado Henri Lefebvre, um antropólogo, que os arquitetos agora estão a reler muito, outra vez. Foi editado por uma editora magnífica que estava aqui, pegaste uma banquinha que é a Letra Livre, e ele explica uma coisa muito claramente, e com isto vou acabar, estou a falar já um bocadinho, que é, durante imenso tempo na história, e a história foi sempre uma história de barbárie, né? de violência tenebrosa, quer dizer, basta olhar, ontem estávamos a ver os Land of Pharaohs, se a gente pensar que estava por trás da construção das pirâmides, meu Deus, não é? Agora perdi-me. O que eu estava a dizer? Do Henri Lefebvre, ele diz que durante imenso tempo havia uma coisa que acontecia que deixou de acontecer, isto qualquer um de nós pode perceber, que havia uma espécie, diz ele, de rivalidade, de amor pela cidade, entre os, ele diz assim, também marxista, entre os exploradores e os explorados, ou entre os opressores e os oprimidos. E o que ele dizia é, a rivalidade é tal, depois até descreve cenas da Comuna de Paris, etc. Mas a rivalidade é tal que os exploradores, os exploradores, para justificar o fruto da exploração, da sua riqueza, se quisermos falar assim muito rapidamente, devolviam à cidade obras maravilhosas. Quer dizer, se a gente for a Roma, basta em Lisboa, no Porto é difícil, não há palácios por motivos históricos, mas mesmo as obras religiosas, ou se formos a Roma, basta ver um edifício como o Palácio Farnese do Miguel Ângelo, em que o cliente suíço faz uma coisa mais alta que os outros todos, com as janelas maiores, com a pedra melhor e mais gorda, e mais não sei o quê. E aquilo é um edifício que, obviamente, pertence a toda a gente. Isso é uma coisa que hoje em dia eu acho que não acontece. Essa devolução não acontece de todo. Eu não preciso explicar porquê. Basta vocês olharem para a cidade, ver até umas palavras esquisitas, gentrifico, não sei dizer bem, mas vão perceber isso. Portanto, para mim é um bocadinho difícil dizer, eu só mexo em linhas e tijolos.